Exato. Isso, gente. A gente faz isso. Você vira ali 3 cartinhas, ai, que horror. Deixa eu embaralhar de novo. Não é possível. A gente faz isso direto, é do ser humano. Ó, sim. O Joey perguntou se o baralho cigano é o Lenormand. Aqui, Joey, no Brasil, o pessoal chama o Petit Lenormand de baralho cigano, tá? Isso. A gente sabe que aí na Europa não tem nada de conotação religiosa, mas aqui no Brasil, 95% das pessoas que jogam o Lenormand jogam associado à religião. Tá? Eu não, eu estou nesse negócio dos 5% que jogam sem ser associado com nenhum tipo de religião ou entidade ou nada disso. Eu jogo também o Lenormand, gosto muito, e eu sigo os ensinamentos da Odete Lopes Maza, tá? Que é uma autora bem famosa, ela é um amor de pessoa também, e eu não me associo com religião nem nada, mas eu adoro também o Petit Lenormand, tá, gente? Então, ele teve essa dúvida. Acho que o pessoal de Portugal escuta, né? Que lá eles não falam. Exato. Eu chamo de baralho cigano porque o primeiro curso que eu fiz, né, era da escola brasileira e eu fiquei com esse nome, mas eu sigo a escola europeia, mas o meu primeiro contato foi com a escola brasileira, só que era muita mistificação, sabe, não, isso não é para mim, daí eu busquei a escola europeia. Não quer dizer que esteja errado, gente, é só uma questão de afinidade mesmo. Exato. Se a pessoa gosta, não tem problema. Exato, né, porque a gente tem duas escolas, a brasileira e a europeia. Geralmente a escola brasileira, ela vai mais para esse lado mais místico, que é o nosso lado brasileiro, né? O brasileiro em si, ele é místico, ele gosta dessas coisas, né? É uma escola aí, né? Foi o André Mantovani, eu acho que criou essa escola brasileira, né? Se não me engano. Então, assim, o primeiro curso que eu fiz foi dessa linha. Então, eu falo baralho cigano, mas na verdade eu sigo a escola europeia. Certo. O Rômulo perguntou aqui. Marcélia ou Marcélia, tem gente que fala Marcélia agora, né? Marcélia, o Rider-Waite Smith, vamos colocar a Pamela junto, ou o tarô de Thoth. Para quem não sabe, gente, são as 3 linhas principais de tarô. Tarô de Marcélia ou Marcélia, que é aquele bem antigão, né? O tarô Rider-Waite Smith, que é o que eu sigo, já estou respondendo, que é o que eu mais amo, que é o que eu sigo, que eu adoro, amo. E o tarô de Thoth, que é do Aleister Crowley, aquele bruxão polêmico lá, né? Que os roqueiros adoram. Eu sigo Rider-Waite Smith e adoro, tá? E tenho simpatia pelo tarô de Thoth, estudei um pouquinho, o tarô de Marcélia estudei muito já, né? Meu marido que gosta demais, mas é preferência, tá, gente? Vamos parar com esses negócios de falar. Eu já ouvi muito tarólogo falando, a pessoa que estuda Rider-Waite é preguiçosa, porque tá todas as cartas com a figurinha, então a pessoa tem preguiça de estudar, por isso que gostam. É uma chatice isso. Cada um que estude o que quiser, gente. Deixa cada um fazer o que quiser. Faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Não é, Aleister Crowley? O que você acha? Qual que você gosta, Jéssica? Eu jogo tanto com o de Marcélia quanto com o Rider-Waite Smith, né? Eu jogo com os dois, porque eu tenho jogadas específicas, por exemplo, jogado tabuleiro, por exemplo, eu só jogo com o de Marcélia, né? O do Aleister Crowley eu nunca joguei, nunca abri, né? E assim, quem diz que... Olha ele aqui, a caixinha dele aqui. Quem diz que tarólogo que joga com Rider-Waite é preguiçoso é porque não conhece. Tem muita simbologia ali, né? Inclusive das questões da cabala, tem muita coisa para ser estudada, né? Então seria simplificar demais, né? Então tem tarólogos, né, que levam para meio que uma rinha, querendo dizer que um é melhor que o outro, gente. É uma questão de preferência, uma questão de afinidade também, né? E tu pode jogar com os dois, né, também. Eu jogo com os dois, dependendo ali da jogada. É claro que quando eu tô com o de Marcélia, né, eu sei que eu tenho que seguir aquele padrão. Quando eu tô com outro, eu sigo aquele padrão. É importante respeitar o deck. Exatamente, exatamente. Marcélia interpretando de outra forma. Exatamente, né? Eu respeito muito o baralho, inclusive, né, dependendo se é o baralho cigano, e ele segue ali a carta número 2, né, que é lá que seria do trevo, né, na escola brasileira, muitas vezes é paus, pedras e paus, né, que são as dificuldades no caminho. Se aquele deck segue, né, essa carta 2 como dificuldades, eu vou ler como dificuldades. Eu respeito muito o baralho que eu tô jogando, tá, mas isso é uma coisa minha,
tá? Porque eu acho que se ele foi feito, ele tem uma simbologia, a gente tem que respeitar, né? Principalmente porque eu sou colecionadora. Então seria assim, né, eu ter vários decks e não levar em conta ali né, a configuração deles também seria, né, até hipocrisia da minha parte. Mas, né, é importante que entenda que não existe uma escola melhor que a outra, né? Porque tem gente que briga aí, principalmente por conta da inversão, né? Das cartas 8 e 11. Ah, não, porque a justiça tem que ser a 8. Ah, não, porque a justiça não pode, né, ser a número 11. Eu já ouvi, né, inclusive, dizendo que o tarólogo de verdade, ele tem que entender que a justiça é a carta número 8 e não a 11, né? Então, né, gente, cuidado para não cair nessas rixas aí das escolas, tá? Porque ninguém é dono aí de todo saber, né? É importante que a gente respeite as diferenças, né? E que não fique aí achando que um é melhor que o outro, porque tem muito, inclusive, professor de tarô, escritor de livros aí que se acha o dono da verdade, que é só o que ele fala, o que ele escreve, que é verdadeiro, regra. Né? É dogma, o cara é regra, pronto. Exatamente. É dono da bola. Igual o Cebolinha, que é o dono da rua, né? É o dono da lua. Exatamente. Exatamente. Então, cuidado, gente. Cuidado com esse tipo de abordagem aí, porque, né, isso fecha muito o pensamento. Inclusive, tem um autor aí que ele se acha tão dono da verdade que eu tenho dificuldade em ler os livros dele, né, porque eu começo a ler e já vem a imagem dele falando, e aí eu tenho que me concentrar para poder estudar, porque o conteúdo dele é bom, né? Eu só não gosto do jeito que ele conduz aí, né, algumas questões, né? Mas, enfim, a gente tem que estudar de tudo. Eu acho até para criticar, você também tem que ler, né? Se tu quer falar mal de alguém, né, tu tem que ir lá e ler o livro do cara, então, para poder falar mal dele, né? Porque criticar sem conhecer, aí também não dá. Uma coisa que o Paulo está falando aqui, o meu marido, gente, ó, entendo que, em princípio, um deck é uma obra de arte, com certeza, um deck é uma obra de arte, né? Cujo grafismo específico pode ser mais adequado para determinada pessoa em determinados assuntos, lógico. Sem falar da egrégora do deck. A egrégora do deck tem tudo a ver isso daí, gente, tá? A egrégora do deck é uma coisa muito importante. Por isso que, às vezes, tem gente que fala, ai, me senti mal lendo esse deck específico. Pode acontecer, sim, porque... Egrégora é assim, né? Várias pessoas se reunindo ao redor de uma coisa e, né, e mentalizando aquilo. Então, tem gente que fala, não gosto de deck de bruxa. Se a pessoa ela tem um problema com bruxas, ou ela é cristã, e ao contrário também, eu conheço muita gente que segue o Wicca e não gosta de deck dos anjos. Já vieram me falar. Ai, Lígia, quando você joga com os anjos, eu adoro você, mas quando você joga com os anjos, eu até desligo o vídeo, porque eu detesto essa história de anjo, porque é uma coisa cristã, né? Na verdade, não é cristã, é judaico, né? Mas, não, enfim. É cristã, é judaico. Mas eu não sei, gente, eu não me incomodo com as coisas, é muito da pessoa, eu não me incomodo. O Aleister Crowley, que está todo mundo falando aqui, ele tem uma história completamente doida, entendeu? Eu fui pesquisar a vida dele, e eu cheguei à conclusão que muita coisa do que falam dele é fake news, entendeu? Ele mistificava muito, ele falava absurdos para causar, como tem influenciadores ou artistas hoje em dia que a pessoa fazer uma tatuagem não sei onde e falar para os outros, é para causar. Gente, a mídia sempre existiu, né? Então, quando eu vou mexer com o tarô do Aleister Crowley, eu não me sinto mal, não tenho medo, não tenho nada disso daí, né? Para certas pessoas, eu não quero nem ver isso daqui porque eu tenho medo, porque pode ter bruxaria. Antes de conhecer bem a história dele, eu tinha medo, porque todo mundo falava que era uma coisa horrível. Mas depois que você... É o que a Jéssica falou, quando você vai conhecer, às vezes você não gosta mesmo e descarta aquilo, e às vezes você gosta, né? A gente não pode se tolher de conhecer as coisas, porque alguém falou que é errado, tá bom? Exato. E também tem muito deck modinha, né? Eu, por exemplo, comprei um deck, né? Por exemplo, o de Osho, que é o que, nossa, vários tarólogos gostam. E eu não gosto, não gostei da simbologia, eu não gostei. É um deck que, nossa, bomba na internet, mas eu não gostei, entende? Então é importante que tu também respeite. Né? E não vá atrás da modinha, porque às vezes a modinha não vai combinar contigo. Às vezes está na moda usar o cabelo de tal jeito, mas contigo não vai combinar. Os decks é a mesma coisa, né? Então, respeitar isso, né? Respeitar a tua afinidade, a egrégora. Às vezes a egrégora daquele deck não combina com a tua, né? E vamos respeitar isso. E é assim, uma coisa que eu quero falar aqui também.